Olá, amigo internauta, que esteja bem. Muitas vezes nós passamos por processos difíceis em nossas vidas. Precisamos utilizar estratégias que são solucionadoras, que acabam com nossas limitações e que nós transcendemos. Transcendemos o quê? Transcendemos a nós mesmos e nossas dificuldades. Desejo que você possa refletir um pouco na edição de hoje com o tema PNL e estratégia Disney, é o tema de hoje. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, Instituto de Biosegredo, que desenvolve trabalhos, atividades, cursos relacionados com desenvolvimento humano. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira, do Ale Production. Também contamos com o apoio da Francesca Alberto, da Zona Sul de São Paulo, na J. Santos Imóveis. O tema, repito mais uma vez, PNL e estratégia Disney. A pessoa que nós trouxemos aqui aos estúdios para gravar essa entrevista é Daniela Dias, a primeira Master Training do Brasil. Vocês vão ver que essa consultora empresarial e pessoal tem muitas informações, uma das maiores consultoras nessa área aqui no país, para falar sobre PNL e estratégia Disney. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Samuel. É um prazer estar aqui de novo com você para falar agora um pouquinho sobre essa estratégia Disney, que é uma coisa que tem tudo a ver com a prosperidade também, né? E também tem a ver, né, com o sonho de várias pessoas, vários brasileiros que querem, as crianças e os adultos também, ou as crianças crescidas que querem conhecer a Disney. Quantas vezes já foi lá na Disney? Olha, eu já fui 4 vezes lá para Disney, mas que a gente estava até observando na última vez, até semana passada a gente estava lá. A maior parte das pessoas lá são os adultos e não as crianças. É verdade. Mas tem essa criança interior que todo mundo quer levar ela para curtir aquele espaço que ele simplesmente é mágico. É engraçado que quando a gente vê nos parques de diversões, né, é a mesma face quando a gente vê os adultos entrando numa casa de doce, né? Vê aquela expressão, aquela coisa de alegria, aquela coisa de contentamento, né? Vamos brincar, vamos brincar. Eu acho que de certa forma é quando as pessoas lembram que elas têm essa criança interior e acolhem um pouquinho essa criança com um docinho, com uma diversão, com um lugar assim mágico. Muito bem. O que é a PNL? Como é que surgiu a PNL, Daniela? Bom, a PNL ela é a programação neurolinguística, né? Então ela surgiu no começo da década de 70 com o propósito principalmente de entender como é que esse nosso cérebro funciona, principalmente para quê? Para a gente poder estar atingindo resultados. Mas de que forma? Não é simplesmente estar fazendo, mas estar atingindo um resultado com excelência. Fazer aquilo que os outros já fazem, só que de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais saudável para a pessoa. Nessa questão da PNL, qual é o significado, então, da programação neurolinguística? O que é dessa definição da programação neurolinguística? Em que áreas que ela vai atuando, por exemplo, nessa mentalidade humana? Então, a definição dela está ligada assim, a programação. Tudo aquilo que a gente fala, a gente está se autoprogramando. E aquilo que a gente fala para o outro também, automaticamente a gente está programando o outro. E então a gente guarda essas palavras e a gente transforma elas em crenças que acabam moldando a nossa vida. E aí o que é o propósito da PNL, né? Mudar essa programação que a gente tem já desde pequeno, para a gente ter uma comunicação mais saudável com a gente, com o mundo, com as pessoas e fazer esse mundo melhor. E o que acontece com a neurolinguística, né? Então a gente está usando toda a nossa parte neurológica para a gente processar a informação, mudar a forma da gente sentir, a forma da gente falar, a forma da gente ver as situações. E assim a gente vai usar uma linguagem efetivamente mais saudável. Por falar em linguagem, por usar essa comunicação, né? O que a PNL, né? O que a programação neurolinguística entende por comunicação? O que é a comunicação? Porque tem uma visão bem interessante, né, da PNL. O que é legal da comunicação não é só as palavras, né? Tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E o que é interessante nesse processo? A linguagem verbal, aquilo que a gente está falando, expressando no nosso dia a dia, ela corresponde só a 7% da comunicação. A verbal. E o 93% é a comunicação não verbal. O que o seu corpo está expressando, como que ele está expressando, se é uma parte, se são as duas partes, isso é uma congruência ou não. A que mensagem que você está passando efetivamente para o outro, sem dizer palavras. Quer dizer que a pessoa que está acompanhando a gente está observando o que nós estamos falando e está observando também se nós estamos fazendo algum tipo de careta, alguns gestos, isso também está comunicando a informação, né? Tá, e nisso a gente vai ter efetivamente esses gestos que a gente faz na comunicação, que estão de acordo com o nosso pensamento.
E também vai estar olhando, por exemplo, tem movimento ocular, a gente olha para um lado, olha para o outro, isso também já diz muita coisa. A gente tem essas expressões faciais, as expressões corporais que também estão falando muito dentro dessa comunicação. Então aí a mensagem, ela vai passar uma mensagem congruente, aquilo que a pessoa falou, puxa, né, isso daí é verdade, isso daí eu acredito, uma que ela está percebendo assim, olha, é só uma parte que ela pode acreditar, não são as duas partes que o corpo está falando. Entendi. Muitas vezes as pessoas que estudam a programação neurolinguística fazem algumas associações de que a programação neurolinguística é alguma coisa terapêutica, alguma coisa de autoajuda, alguma coisa de uma terapia alterativa, muitas vezes até mística. O que você entende quando surge esse tipo de comentário em relação à programação neurolinguística? Qual é a sua opinião? Isso é correto? Como é que você vê isso? Então, o que é interessante, assim, dentro da área da atuação da PNL, vamos dizer assim, ela não é uma terapia, tá? Ela é uma ferramenta para terapia. Ela não é uma comunicação, ela é uma ferramenta para comunicação. Então a PNL, na verdade, ela é uma ferramenta que você pode usar em qualquer área do seu conhecimento. Por exemplo, se você é vendedor, você vai poder usar a PNL para vendas. Se você é um terapeuta, você vai usar a PNL para terapia. Se você é um executivo, você vai usar a PNL para liderar as pessoas. Então, ela te dá assim, ferramentas para você sair de onde você está e chegar onde você quer com um resultado assim, muito mais efetivo e muito mais rápido. Então, ela é uma ferramenta, ela não é o processo em si só terapêutico, não é o processo só gerencial, também não é só o processo da aula. Então, ela é ferramenta para você navegar com mais propriedade em tudo aquilo que você está fazendo. Talvez para o nosso amigo internauta compreender um pouco mais o contexto de onde surgiu a PNL, é interessante falar com quem são os fundadores, quem são os criadores, o que eles fizeram para trazer essa formatação, esses estudos, essa prática, essa técnica auxiliar. Então, o que é interessante, ela nasceu em Santa Cruz, na NLP University, hoje lá na Califórnia, com o Richard Bandler e o John Grinder. E o que foi esse movimento? Eles pegaram pessoas que faziam muito bem alguma coisa, e aí eles foram descobrir como elas fazem. Como elas faziam para fazer tão bem aquela tarefa assim, que elas tinham um resultado excepcional, diferente de outros vários que faziam a mesma coisa, mas não conseguiam atingir aquele resultado. Então, o que acontece? Eles foram entender como a pessoa estruturava para chegar naquele resultado. E o que é interessante, não era o que ela fazia, mas como ela fazia. Então a PNL nasceu dessa pergunta: como é que você faz para você dirigir tão bem? Como é que você faz, por exemplo, para você falar tão bem em público? Como você faz para você ser um executivo bem-sucedido? E aí vem pegar assim, como que o cérebro processa e organiza essa informação, que na verdade são as estratégias. Então, que estratégia é essa que cada um usa para ter esse passo a passo para chegar na sua excelência? Muito bem. E falar em estratégia, a gente tem que falar do tema, que é a estratégia Disney. O que é a estratégia Disney que a gente colocou como tema do programa? Então, a estratégia Disney, o que é interessante? Ela fala, Disney tem uma excelência em fazer tudo aquilo que ele faz. Sim. E o que uma pessoa assim, que estuda a PNL também, que eu falo assim, é um dos meus mentores, que é o Robert Dilts, ele foi descobrir assim, o que é isso que o Disney fazia para criar a magia. Para criar, por exemplo, não só um parque de diversão fantástico, mas criar filmes, criar todo o envolvimento. Hoje, o que a gente já sabe, né? A Disney faz parte da nossa vida, Samuel, desde que a gente está na barriga da mãe. Ou é aquela roupinha bonitinha ali que tem um Mickeyzinho, Baby, ou tem um Pluto, ou tem um personagem da Disney. Sim. Aí depois começam os livrinhos da Disney, começam os filminhos da Disney. Então, o que acontece? Ela já está praticamente, desde que a gente nasceu, a Disney está na nossa vida. É da família, né? Exatamente. Faz parte, é um membro da nossa família, né? Que ótimo. E aí, o que acontece? O Dilts, ele descobriu assim, como é que o Disney fez para criar esse império, ter tantas ideias assim? Aí ele foi descobrir assim, como que funcionava essa criatividade dele. Então, hoje, por exemplo, se você vai nos parques de diversão da Disney, tem frases do Disney por todo o parque ali, para quê? Para incentivar as pessoas, principalmente, a sonharem. E aí, o que acontece? Quando as pessoas estão na Disney,
você não é um cliente, você é um convidado. Então já é um termo diferente. As pessoas que trabalham lá, elas não são funcionários, elas são parte do elenco. Por quê? Tudo na Disney é como se fosse um palco. Então as pessoas estão ali se expressando, cada um tem o seu uniforme, assim, que seria a sua fantasia, a sua roupa para estar atuando ali naquele palco. Uhum. E o que acontece? O Robert Dilson, ele foi procurar e descobrir como o Disney conseguiu criar esse império tão fantástico que é a Disney hoje. Entendi. Aí que vem a estratégia. Como é a estratégia que ele utilizou, é isso? Exatamente. Uhum. E o que é interessante? Você pegar hoje, o Disney, ele não fazia tudo junto aqui, não, deixa eu pensar aqui, depois deixa eu fazer, Não, o que ele fazia? Ele tinha um espaço específico onde ele ia sonhar, onde ele ia criar. Até uma das frases que ele tem, né, que saiu muito na internet, né, a partir do momento que ele descobriu que os sonhos poderiam se tornar realidade, ele começou a dizer assim, que ele não dormia mais para dormir, para descansar, ele dormia para sonhar. Olha que legal. Vamos ver as imagens que a Daniela trouxe, por favor, Alexandre. Tem algumas imagens que ela trouxe, olha lá, numa fila lá na Disney, não é isso? Isso, o que é interessante que a gente pode ver aí, né? Todas as pessoas da Disney ali seria um passeio numa selva que tem lá num dos parques, no Magic Kingdom. E todas as pessoas estão ali uniformizadas, estão ali todas bonitinhas. Para quê? Para criar aquele clima da selva. O clima da selva, né? Isso. Aí as pessoas estão ali, assim, num cenário. Então, o que a gente tem ali? Isso é a saída, né, dessa atração. Então, a gente tem ali todo um cenário ali construído que parece efetivamente que você está fazendo um passeio pela selva. Talvez aí, então, a pessoa que está acompanhando a gente também se inspire em criar um ambiente que possibilite, então, uma reflexão criativa, uma reflexão sonhadora, como no caso da pessoa, por exemplo, a pessoa quer realizar alguma coisa. Lá na Disney, você está dizendo que ele vai criar um ambiente para criar a possibilidade de sonhar. A pessoa sonhar, tem as frases e tudo mais. Será que para a pessoa, então, também do nosso convívio, não poderia fazer isso na sua casa, fazer com que o ambiente também fique uma coisa mais para sonhar, para a pessoa poder abrir a sua mentalidade para sonhar? Isso, porque o que a gente vê lá? As pessoas entram lá, elas não entram assim simplesmente, sim, estou indo caminhando, que legal, estou passeando aqui na Disney. Não, elas chegam lá assim, nossa, é tanto estímulo. Tá? Só que é um estímulo assim, é tudo preparado, é tudo bonitinho, é tudo arrumado. Para quê? Você está entrando no parque 9 horas da manhã, a hora que abre, as pessoas estão entrando ali e elas querem vivenciar, elas querem levar aquilo para casa. Por quê? É tudo arrumadinho, é tudo organizado, é tudo bem preparado, tudo montado para as pessoas se sentirem em casa. Uhum. Essa experiência tira a Disney de sentir esse encantamento. É possível reproduzir essa experiência, mesmo a pessoa não indo à Disney? Esse sim, encantamento, existe alguma prática de programação neurolinguística que possa reproduzir esse encantamento para ele acessar esse estado inspirador? Principalmente esse estado inspirador, o que é isso? Aquele momento, efetivamente, quando a gente sonha, quando a gente pensa no nosso futuro, a gente quer algo diferente, a gente quer mudar de vida, a gente quer aquela viagem, que a gente quer comprar aquele carro, quer trocar de casa. Então, assim, é esse momento que a gente está sonhando. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes chegam as pessoas assim, puxa, olha, não, isso não vai dar certo, Samuel, não precisa sonhar tanto assim, não, porque isso não é para você. Então, o que acontece? Isso não é efetivamente sonhar. Então, dentro da PNL, a gente tem, baseado nessa estratégia Disney que foi criada, um espaço onde você vai estar ali só para você sonhar. Só para sonhar. A gente fala assim, para você sonhar, viajar na maionese, assim, sem barreiras, sem vozes ali no seu ouvido dizendo que você não é capaz, que você não pode, não. Esse espaço onde você vai lá soltar a sua imaginação. E aí o que acontece? Isso era o que o Disney tinha, um espaço onde ele só fazia isso. Sonhar. Que a gente chama, que é o espaço do sonhador. Era um espaço físico que ele criava mesmo? Um espaço físico. Então ele tinha um local específico que ele ia só para ele sonhar.
Então você pode criar esse espaço na sua casa, pode ser, por exemplo, até mesmo na sua cama, onde você está lá ou de manhã ou de noite, lá pensando aquilo que você quer, aquilo que você sonha para a sua vida. Você pode já, um lugar que a gente dorme, né, que vai sonhar, né? Uhum. E aí já é um espaço que você pode usar para isso, para lá soltar a sua imaginação e criar, sem limites. E aí ele tinha um outro espaço. Esse é o primeiro, que é o espaço de sonhar, do sonhador. Isso. E aí depois ele tinha um outro espaço, que era o espaço do realizador. O que acontece? Para todo sonho se tornar realidade, esse sonho precisa ser trabalhado. Tem até uma frase dele que ele fala, né? Quando você tem uma ideia ou quando você tem um sonho, para você pegar esse seu sonho e você, assim, de uma forma assim, bem insistindo efetivamente para você fazer e você não descansar enquanto ela não estiver pronta, concluída, realizada. Só que não é simplesmente, ó, tá pronto. Não, que ela esteja bem pronta, bem feita. Isso que é importante. Então, esse é o espaço do realizador, onde você vai efetivamente começar a colocar a mão na massa. E aí o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, na cozinha, onde você efetivamente está fazendo algum tipo de trabalho, seja cozinhando, seja lavando louça, vamos dizer assim, é um espaço onde você já está colocando a mão na massa, você está realizando alguma coisa. Então, o que acontece? Nesse espaço é você pegar seu sonho e você pensar, o que eu posso fazer para eu realizar esse sonho? Qual vai ser o primeiro passo? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? E você já começar a fazer esse passo a passo, você já começar efetivamente a ir atrás desse sonho. Legal, a pessoa então vai lá e sonha lá no quarto, sonha aqueles sonhos que ela tem, imaginação, sonhando. Depois ele vem para a cozinha para treinar o seu realizador, né? Exatamente. Você colocar a mão na massa. Começar assim, já uma que a gente chama na PNL uma âncora, né? Você já tem uma âncora de você estar fazendo alguma atividade. Uhum. Então, é esse espaço da cozinha onde você... E aí, qual vai ser o primeiro passo? E o segundo passo? E o que eu preciso fazer hoje, agora? Tá? Como é que eu vou começar? Preciso ligar para alguém? Eu preciso ir no computador? Eu preciso fazer o que agora? Cozinhar as ideias. Exatamente. E qual é o próximo passo? E aí depois o que acontece? Você sonhou, você começou a fazer, e aí você tem um espaço onde você vai avaliar. Até um espaço que a gente fala assim, é o crítico construtivo. Então, o espaço onde a gente sonha, o espaço onde a gente realiza, o espaço onde a gente critica, essa crítica construtiva. E aí, o que é essa crítica construtiva? É você olhar para o sonho, você olhar para o que você está fazendo e descobrir se o que você está fazendo está te levando a realizar esse sonho, ele está ficando mais próximo de você, ou se esse sonho ainda precisa ser melhorado. Ou você precisa melhorar aquilo que você imaginou fazer ou já está fazendo para chegar lá. Então, esse é o espaço onde você vai avaliar. O que você fez? Isso que você fez está te levando lá para o mais próximo do seu sonho? Ou está trazendo o seu sonho mais próximo de você? Se não, o que acontece? Você volta para o sonho e começa a melhorar esse sonho. Interessante. A gente pode até correlacionar então com mais um cômodo da casa, né? Vamos para a sala. Aí chega lá na sala, vamos ver quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Se tiver alguém, já compartilha, já vai ver também outras ideias, se isso é aceitável, reconhecível para o mundo, para as pessoas, para o ambiente, né? Exatamente. Para quê? Para você ir trazendo, tornando mais palpável aquele sonho. Uhum. Porque se a gente não tem sonho, Samuel, o que acontece? A gente não tem motivação. E sem motivação, o que acontece? A gente olha para o nosso futuro falando, puxa, não tem nada atraente, então não tem motivos para eu estar lá. Se lá tá ruim aqui também, então eu vou ficar aqui mesmo. Entendi. Normalmente as pessoas falam que o processo de programação é um processo mágico, inclusive um dos livros, né, clássicos é a estrutura da magia. Quando as coisas, existem processos ou existem consultorias em que as coisas não fluem, o processo não flui, não funciona, e se sim, quais são os motivos de, por exemplo, se não funciona? O que pode ter acontecido ali?
O que a gente mais tem observado hoje em dia, Sim. Samuel, com os processos não funcionando, está ligado com uma coisa bem específica, comunicação. 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 Seja uma comunicação, vamos dizer assim, entre você e o outro, você e sua equipe, você e seus familiares, você com você mesmo. Tá? Então, assim, tem esse pequeno problema na comunicação onde as peças não estão se encaixando. Um está falando uma coisa, o outro acha que foi diferente. E aí o que acontece? Acaba tendo esse problema de não chegar nos objetivos, porque você acaba se desviando pelo caminho. Desvia o foco, porque você pensou uma coisa, o outro falou outra, aí você foi pensar naquilo e você esqueceu do seu. Uhum. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é um mapa não é território. Como é que o nosso amigo internato pode identificar esse pressuposto na sua vida cotidiana? Principalmente, assim, saber que aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. E aquilo também que é verdade para o outro pode não ser verdade para você. Mas o que é o principal aí? Respeitar que você tenha a sua opinião e que o outro tenha dele. Uhum. Porque senão fica uma briga assim, o que eu penso é melhor do que você pensa. E o que você pensa tem que ser melhor do que eu penso. E aí gera aquele problema da comunicação de novo. Tá? Os relacionamentos aí acabam ficando complicados porque o meu é melhor, não, o meu é melhor, não, o meu é melhor, não, o meu é melhor. Então se discute o quê? Algo que não é o objetivo, algo que não é a essência. Entendi. Não está se focando no resultado, está se focando no processo. Uhum. Um dos temáticos do nosso programa que é sempre presente e recorrente é a questão da prosperidade. Muitas vezes a questão da prosperidade não só associada só à questão financeira. Mas vamos voltar para o ponto do financeiro mesmo. Qual a programação linguística? Qual é essa estratégia? Qual é a estratégia Disney? Que dica você daria ao nosso amigo internato que quer desenvolver essa saúde financeira, essa inteligência financeira, lidar com a energia do dinheiro? É possível trabalhar com a estratégia Disney? Com certeza, porque essa estratégia do Disney é uma estratégia de criatividade. Então, o que acontece? Se você não está tendo seu sucesso hoje financeiro, o que acontece? É porque você está fazendo o que a gente fala assim, mais do mesmo. Então, você precisa soltar sua criatividade lá para aquele espaço do sonhador, para você ir pensar, o que você pode fazer diferente? Uhum. Que pessoas que você conhece que estão fazendo coisas diferentes? Onde você pode encontrar recursos? Muitas vezes você está se conhecendo mais para saber que crenças limitantes do sucesso você tem, para você poder criar, começar a criar e dar vida para essa sua criação, que é a sua prosperidade. Uhum. E o que acontece? As pessoas ficam muito fechadas hoje no seu mundo, ali só pensando, ó vida, ó céus, ó azar. A grama do vizinho está bonita e a sua não está cuidada. Então assim, usa sua criatividade. Como é que você vai cuidar da sua grama para ela ficar verdinha, efetivamente, trazer, quando você fala os dólares das verdinhas, as verdinhas. Você pode já associar isso com a sua grama, ó. Tá faltando verdinhas na sua grama, né? Uhum. E aí o que acontece? Depois você vai lá para o realizador. O que você pode fazer para você chegar lá naquele seu sonho? O que você pode fazer diferente? Entendi. Meu primo, até um primo, ele mora na periferia de São Paulo. E ele contou uma história que você falando das verdinhas, eu lembrei dessa história real dele, né? Ele engravidou muito jovem. E a única coisa que ele tinha disponível era trabalhar como lixeiro, né? Que era como catador, né? E aí ele sempre fazia assim, como a menina estava grávida e tudo, ele falava que quando ele saía na rua para catar o lixo, para vasculhar o lixo, ele falava assim, eu estou vendo as minhas riquezas, são um saco de dinheiro. Então eu vou vasculhar o meu saco de dinheiro. Era o que ele fazia durante muito tempo, ele ficava alguns meses nesse trabalho, nessa função, mas imaginando que cada saco daquele era um saco de tesouro, descobrindo um tesouro. Para ele era uma coisa que era uma mentalidade de funcional. Depois ele mudou e foi trabalhar em outros lugares, mas essa mentalidade também do Jardim. Qual é a nossa visão, né, em relação à vida, qual é a visão em relação à nossa situação cotidiana, talvez essa mudança, né? Isso que é legal, por exemplo, ele usou a criatividade, bem até a criatividade dele, foi assim, puxa, eu não estou pegando um saco de lixo, eu estou pegando um tesouro. O que acontece? Vai mudar para o patrão dele? Não, mas isso muda a forma dele trabalhar, dele olhar para o trabalho, com certeza. E cada saco daquele de lixo, o que ele estava fazendo? Ele estava realizando o quê? Não mexer no livro daqui para lá, mas ele estava fazendo o quê? Mexendo os tesouros dele, trazendo para mais perto dele.
Muito bem, tá vendo aí, ó? Você tá vivendo a situação e fala, estou num emprego que me parece um lixo. Aí muda a mentalidade que talvez o seu emprego mude ou você se mude do emprego também, que é outra possibilidade, né? Essa mudança de mentalidade de influenciar. Só usar a criatividade, Usar a criatividade. Vamos mostrar de novo aquela imagem que a Daniela trouxe, só para o nosso amigo internauta gravar aí as 3 áreas, né? As 3 áreas para a pessoa desenvolver, né? Que está ali, ó. Isso, Sonhador. Vamos. Primeiro lugar no sonhador. Segundo lugar, a gente vai para o realizador. E terceiro lugar para o crítico. Tem até a setinha. Você sempre começa no sonhador, vai para o realizador, vai para o crítico e volta no sonho. E aí tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês. Tem a frase no slide. Ó. Pegue uma boa ideia e fique com ela. Siga insistentemente e trabalhe nela até que seja feita. Muito bem feita. Aí tem o Mickey aí com os braços abertos, né? Exatamente. E o que é uma mensagem assim final do Disney que é muito importante para essa criatividade, que ele falava assim, ele podia ensinar para as pessoas qualquer coisa, fazer qualquer coisa dentro do trabalho, da vida, mas ele não podia ensinar as pessoas a sorrirem. Então, sorrir é uma coisa que torna a gente uma pessoa próspera, uma pessoa aberta para o mundo de bem com a vida, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Muito bem. E é com um grande sorriso que nós aqui estamos chegando ao final do programa Consciência Próspera, recebendo Daniela Dias, a primeira Master Trainer do Brasil, sempre trazendo com uma clara, uma ótima comunicação aqui essas ideias de desenvolvimento humano e de transformação da consciência. Quer deixar mais alguma mensagem para o nosso amigo internauta? Se precisarem de alguma informação, de alguma ajuda, mais criatividade, pode entrar no nosso site no www.projetonascente.com.br. Obrigada. Muito bem. E nós agradecemos aqui a Daniela e agradecemos você também que está nos acompanhando sempre o programa Consciência Próspera. Se você gostou, indique, compartilhe, divulgue para os seus amigos que pode trazer aí alguma inspiração. Ele vai se tornar uma pessoa mais sonhadora, mais realizadora e uma pessoa mais crítica e aquelas pessoas que colocam realmente em ação. Um beijo de luz no seu coração e espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!